já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa super programação, viu? Hoje o Vídeo Saúde está fazendo um programa muito gostoso e homenageando as mães, né? Essa semana vamos homenagear as mães. Então nada mais bonito do que falar sobre a saúde materna. Por isso que convidamos, se tem alguém nesse planeta que entende. Está aqui hoje, viu, gente? A doutora Juliane Lotufo, ela é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. E brilhantemente, assim, dando uma aula cheia de carinho, de afeto aí para as mamães, para as futuras mamães aí aprenderem a cuidar da sua alimentação, da sua saúde, enfim, para que o seu filho nasça e cresça com alegria e sadio, viu? Saudável. Doutora, a gente preparou uma matéria também sobre diferenças de parto. A senhora fez um parto hoje, né? Aliás, ontem, hoje, etc. Ainda vai passar no... Vou passar a visita no hospital. Hoje ainda, depois do programa. Olha daqui. Só a missão, né? Então ela vai direto assim, para o hospital. Então a gente preparou uma matéria sobre diferenças de parto. Vamos assistir juntos para depois a doutora Juliana comentar. Vamos lá. No parto normal tradicional, a gestação é interrompida em 40 semanas por cesariana ou indução. Já no parto normal humanizado, o início é espontâneo. Se ultrapassar as 40 semanas, são feitos mais exames. O trabalho de parto costuma ser acelerado com ruptura artificial da bolsa. O trabalho de parto acontece naturalmente, assim como a ruptura da bolsa. A mulher permanece deitada na cama e depois na maca, geralmente conectada a um aparelho para monitorar os batimentos do bebê. A mulher movimenta-se livremente e escolhe a melhor posição para parir. A anestesia é sempre feita em hospitais privados. A mulher é incentivada a usar óleos, massagens, banhos mornos e banheira para aliviar a dor. A presença da doula é essencial também para o suporte psicológico. A episiotomia é sempre realizada. A episiotomia não costuma ser realizada. O cordão umbilical é imediatamente cortado e o bebê é recebido longe da mãe. O cordão umbilical só é cortado após parar de pulsar. No parto normal tradicional, o médico faz o parto. No parto normal humanizado, a mulher faz o parto. A equipe acompanha e intervém quando é necessário. Muito bem, doutora, muito bem feito, muito bem explicado as diferenças aí entre o tradicional e o humanizado. Depois a gente preparou uma matéria, inclusive, específico sobre parto humanizado. Doutora, assim, falando do parto, a gente não citou aqui, mas assim, a incidência da cesariana, né? Está aumentando isso? As pessoas estão se conscientizando que o normal, seja o tradicional ou humanizado, é melhor? Ou ainda existe aquele estigma do medo, o medo da dilatação, o medo da dor? Como é que é? Ainda existe. A maioria das pessoas chegam, já sentam e já falam, eu quero uma cesárea, né? E é engraçado que eu falei para uma paciente umas vezes, olha, mas eu fiz 3 partos normais. Ah, mas a senhora é médica. Então, mas eu sou mulher, né? Igual todo mundo. Ainda existe muito medo, mas isso também depende muito do relacionamento médico-paciente, a gente ir explicando. São 9 meses para você preparar aquela pessoa. Nos casos das pacientes de infertilidade, né, que tiveram dificuldade para engravidar, é muito comum ser cesárea, por quê? Porque a mulher tem medo de perder o bebê, achando que é um parto normal. Então, há uma maior incidência nessas pacientes de cesárea. Mas assim, com o advento do parto humanizado, as maternidades estão sendo preparadas, agora o pessoal confunde muito. Parto humanizado. O que é o parto humanizado? Pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal. O parto humanizado nada mais é de que a paciente está no ambiente em que ela se sinta acolhida, protagonista, se sinta segura, esteja com a pessoa que ela, por exemplo, umas escolhem o marido, outras escolhem a mãe, que quem escolhe hoje é a mulher. Então, ela escolhe aquela pessoa que ela mais vai se sentir segura. E esteja com o médico que ela escolheu, né? Então, esse é o verdadeiro parto humanizado, que pode ser um parto normal, que é um parto normal, parto natural. Então, o parto cesárea é via alta. Você faz um corte no abdômen, o neném vai sair por via
é alta. E o parto via baixa, que é o parto normal, que você pode tomar anestesia ou não, que você pode cortar, fazer a episiotomia ou não. Quando que a gente não faz a episiotomia? Quando você tem um bebê pequeno, que aquela passagem não vá prejudicar a bexiga da paciente, não vá provocar uma ruptura de períneo, que não vá provocar lacerações internas dentro da vagina. Neném pequeno, porque não precisa cortar. Né? A vagina é muito elástica. Agora, um neném grande, um neném que você tem que ajudar a nascer, e aí você corta, faz a epísio, cicatriza muito rápido. Olha, eu passei 3 anos grávidas, né? Fiz 3 epísios, meus filhos foram muito grandes e nasceram de parto normal, mas cortou, costurou, estou bem. E em relação ao processo de recuperação? O parto normal muito mais rápido, né? Eu lembro que eu fui para a sala de parto andando e 1 hora depois, 40 minutos depois, eu estava embaixo do chuveiro tomando um banho. Olha só. A cesárea é uma cirurgia, mas que também mudou muito. Hoje, com os anestésicos, hoje em dia se usa alguns derivados da morfina, que a mulher tem menos dor, então ela se recupera muito mais rápido. Mas não tem comparação uma recuperação entre um parto normal e uma cesárea. A mulher anda mais rápido, não fica com sonda, né? Na cesárea a gente deixa as primeiras 6, 8 horas pós-parto com a sonda vesical. No parto normal não tem nada disso. E como a senhora falou, vai depender muito também da preparação, né, doutora? Sim, e da indicação, porque às vezes não é a indicação, isso é super importante. Às vezes você fica 48 horas com a mulher em trabalho de parto e não era para ser um parto normal. Aí o bebê pode entrar em sofrimento, que é isso que muitas mães escutam e têm medo de ter parto normal. Que na verdade a cabecinha do neném não era compatível para passar naquela bacia. Aí ficou 48 horas sofrendo e virou uma cesárea de urgência, porque o bebê estava entrando em sofrimento. Então qual é o segredo do parto normal? A indicação. Entendi. Com 38 semanas, a gente toca a paciente, já tem uma ideia do tamanho desse perímetro aqui em relação à bacia da paciente. Ali já dá para ter uma ideia. E às vezes tem coisas que só se dá no trabalho de parto. Tipo assim, o neném está bem, está descendo, está tudo para ter um parto normal. Aí muda a frequência cardíaca, o neném começa a ter uma alteração, uma bradicardia, vira cesárea. A mãe tinha bacia para um parto normal, mas visou uma cesárea. Então, assim, é o momento, a circunstância. É o momento, a circunstância. Por isso que eu sou a favor de o parto ser sempre acompanhado por médicos. Na minha época, fui muito bem atendida por parteira, porque na minha época dos meus filhos, a maternidade tinha parteira. A parteira prestou o primeiro atendimento, mas meu médico depois veio. Mas a gente sabe que existem parteiras ótimas, bem treinadas, né, e que fazem parto no interior, mas assim, quando tem uma patologia, tem que ter um médico do lado. Agora, doutora, tem esses exames, é ultrassom? Em que sentido eu pergunto? Assim, porque de repente a criança já está crescendo, né, está ali dentro, já está no seu 7º, 8º, já quase 9º mês, e ela se mexe já, ela se vira. Ela se movimenta. Ela se movimenta ali, doutora. E tem situações assim, o cordão umbilical está enroladinho no pescoço. Mas isso não, isso se ele estiver apertado, tudo bem. Mas se ele estiver frouxo, pode nascer. A minha primeira filha tinha um cordão, circular de cordão, que a gente chama. Agora, tem uma apresentação que não nasce. Chama-se apresentação de face. Isso o ultrassom e o exame que o médico faz consegue definir. Então, o neném de face, ele não nasce, porque pode provocar fratura aqui, na cervical, no pescoço, e você perde o bebê. Então, essa é uma condição que a gente chega para o paciente... De face, ou seja, ele está com o rostinho, né? Entendi. E aí, se ele tiver de cabeça, tem muitas posições que a gente consegue virar e pôr o neném na posição certa. Se ele estiver sentado, um primeiro filho sentado, o ideal é que seja uma cesárea. Agora, muitas vezes a mulher já passou por um parto antes, de repente o neném está ali nascendo, a gente faz o parto pélvico, que é quando o neném vem com bumbum. Mas, assim, existem condições que a gente fala, olha, é melhor ser uma cesárea, porque seu neném já tem indicações que não está bem. E muitas coisas o ultrassom diz, por exemplo, no acompanhamento pré-natal é super importante a avaliação do líquido amniótico.
né? Porque aquilo nutre o neném e a bolsa amniótica proteção para o bebê com relação à infecção toda. Então, líquido amniótico diminuído, líquido amniótico aumentado é uma condição que a gente tem que avaliar. Se não é um líquido amniótico aumentado, às vezes uma mãe diabética, o líquido está em excesso, pode distender muito a parede do útero e de repente dar um descolamento de placenta. Esse é um indicativo de cesárea, né? Porque em muitos casos tem risco de ruptura uterina. Então, tudo vai da indicação do médico ter o conhecimento e deixar aquela paciente tranquila. Existe, assim, uma quantidade de cesáreas, ou seja, nasceu primeiro cesárea, nasceu segundo cesárea, está lá grávida terceiro cesárea, ou assim, opa, peraí, né? O ideal é o seguinte, 3 cesáreas. Se o primeiro e o segundo foi cesárea, o terceiro é cesárea, porque aquele outro já foi cortado 3 vezes. Agora, um primeiro cesárea, o segundo pode ser um parto normal. O que a gente tem medo é quando são cirurgias sequenciadas, né? 3, o aparelho do útero fica fininha e de repente pode romper com as contrações de um parto normal. Embora já tenha visto o paciente com a 4ª cesárea, né? Tudo bem que o médico fica morrendo de medo, mas já aconteceu. Mas o ideal são no máximo 3 cesáreas. Doutora, vamos lá para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Quem participa aqui é a nossa amiga Maria Aparecida Oliveira Alves. Dona Maria Aparecida, um beijo para a senhora. Deus abençoe, minha querida. Ela falou assim que a nora dela está grávida pela 2ª vez, 2 meses. O ano passado, esta minha nora pensava que estava grávida, porém houve sangramento e quando deu entrada no hospital, o médico disse que se tratava de mola. Ela corre algum risco? Eu não entendi aqui, doutora. É Maria Aparecida, preocupada com a nora dela, de grávida de 2 meses. A mola datiforme é uma gestação que não vai para frente, né? É uma malformação que acontece e... Em vez do bebê, existem 2 tipos, eu não sei qual é o caso dela. Se é uma mola parcial ou se é uma mola total. Se for uma mola total, não tem bebê. Fica como se fossem uns cachinhos de uva, várias vesículas. E isso pode dar uma alteração séria na mãe, ela tem que estar com o médico. E a mola parcial é aquela que você tem o bebê e tem a mola, entendeu? Tem uma patologia. Isso é condição médica, tem que ser acompanhada. Para a nora do Isso. Ela tem que estar com um obstetra. Para o obstetra dar, se for mola, ela vai ter que fazer uma curetagem, passar por um procedimento cirúrgico. E a mola datiforme tem que ser acompanhada, porque existe vários tipos. Existe aquela mola que pode originar um câncer uterino, né? Não sei se é o caso dela, porque não deu muita informação, mas se ela tiver com um obstetra, ele vai saber o que vai fazer. Ô, dona Maria Aparecida, então, olha, toda a informação que a doutora falou assim, falou de palavra câncer, etc. Não assusta. Não assusta. Marca o obstetra, pronto. Né? Marca para acompanhamento, assim, acho que é a melhor solução para ajudar. Isso. Em lugar de levar pânico e medo, tá bom? Não é isso que se trata, né? Aí tem uma coisa importante quando eu estava te falando dos tipos de parto, só voltando um pouquinho, que hoje o que mudou é que hoje tem as enfermeiras obstetrizes. Sim. Elas são muito bem informadas. Não, a doula é outra coisa. É outra coisa. A doula às vezes nem é enfermeira, é cuidadora, às vezes nem fazia área de saúde, né? A enfermeira obstetriz é uma pessoa treinada. Essas enfermeiras realmente elas têm condições de fazer um parto, né? Diferente daquela que não tem a formação do curso de enfermagem. Então, já que a senhora falou, assim, a gente viu a primeira matéria sobre o tradicional e o humanizado, específico agora sobre o humanizado, para você entender um pouquinho mais. Vamos lá. Humanizar o parto é garantir o direito de conhecimento e escolha. É prestar um atendimento focado nas necessidades da gestante, em que a intervenção médica ocorre apenas quando a situação exige. O humanizado é levar muito em consideração o que a gestante está precisando. Então, no meu caso, eu não queria intervenção, eu não queria analgesia, nada. Mas se a gestante precisar, sentir necessidade, é humanizado também, permitir que ela tenha acesso, né? Então, acho que humanizado é um cuidado diferente. É um parto em que respeita a gestante, as vontades da gestante e do pai também, né? Então, se você quiser andar, se você quiser ficar com seu marido, se você quiser ouvir uma música porque te relaxa, se quiser ficar naquela posição tal, você possa fazer essas coisas, entendeu? O parto humanizado vai respeitar o que você quer. Se você falar, eu tô sentindo muita
dor, por favor, me dá uma anestesia, eles vão te dar. No parto humanizado, a mulher conta com o apoio de uma doula, que a acompanha durante a gestação e o nascimento do bebê. Ela é a responsável por dar segurança, diminuir o medo e construir um vínculo familiar. E durante todo esse processo vão fazendo a preparação para o parto, vão se informando sobre as possibilidades, vão desmistificando algumas coisas que se acreditam, dos riscos, dos não pode, e vão se empoderando lentamente, vendo de que nós mulheres somos capazes, o quanto nós fomos feitas para parir. E acompanhamento da doula, que a presença da doula, ela já está demonstrado por inúmeras pesquisas científicas que diminui o índice de cesariana, diminui a necessidade de intervenções médicas como fórceps. Sem a doula, eu não conseguiria ter o parto do jeito que eu queria, né? Ela me encorajou, eu não achava que eu ia ser capaz de suportar a dor, eu tinha muito medo, né? Todo esse processo que as mulheres hoje em dia passam de não querer, né, sentir dor, eu passei por tudo isso também. Ouvindo o relato dos outros casais, né, o meu marido muito presente, todo esse processo que a doula, né, participou, né, que me orientou, que me acolheu, que me deu suporte, que permitiu que eu pudesse ter o parto que eu desejava. A falta de informação com as mudanças do corpo e um universo de incertezas e medos cercam as mulheres quando o assunto é o parto. Entender as opções e a busca consciente por conhecimento é um processo de humanização do nascimento. O medo da dor, o medo do parto, o medo dos riscos, são bem importantes. Muitas mulheres têm medo, acham que o parto é perigoso. A informação é a base para nós redescobrir que podemos. Então, você começa a aprender a descobrir o que vai acontecer com o seu corpo na hora do parto. Então, eu sabia que toda a parte assim, do osso que ia acontecer, com o meu corpo, assim, o que era a contração, por que acontecia aquilo. Então, assim, você pode desconhecer a dor, mas você sabe por que aquilo está acontecendo. E aí, quando você sabe, te dá mais segurança. No parto humanizado, marido e mulher podem vivenciar o nascimento de seus filhos de forma ativa, participativa e inteira. O aumento do vínculo familiar é perceptível no cuidado com o outro e com o filho. A gente não é mais a mesma pessoa, né, depois que passa por tudo isso, né? Aumenta muito, a gente tem que confiar muito um no outro, a gente aprende muito nesse processo, é transformador. O parto é um momento fortemente terapêutico, inclusive, para os casais, onde os maridos muitas vezes passam a olhar as suas mulheres com mais respeito, onde eles desenvolvem dentro de si a capacidade de cuidar. Hoje eu vejo alguma coisa que eu via antigamente, a gente via uma mamãe babando assim com seu bebê. Em um momento importante como esse, sem dúvidas, assim, acho que a gente ficou mais próximo. E ele também, eu vejo como ele é... Ele, desde a barriga, na verdade, ele já cantava pra Maia, já conversava com ela. Depois que ela nasceu, ele coloca ela pra dormir, ele canta, em 2 segundos ela dorme, ele consegue fazer ela dormir mais rápido que eu, inclusive, parar de chorar mais rápido que eu. Então, acho que isso aumentou também o vínculo não só meu com ele, mas dele com ela também. O homem geralmente não está preparado para isso, né? A gente não aprende isso. Então, os grupos que a gente encontrou, com uma doula que nos ajudavam, vários casais que também estavam grávidos, e outros que já haviam há pouco tempo tido filhos, e não só nos tranquilizaram em relação à nossa decisão, como aumentaram o conhecimento que a gente tinha em relação ao processo, né? Eu me senti um pouco mais perto da gravidez, do nascimento da minha filha, do que se eu tivesse ficado mais distante mesmo. Né, filha? E é tão bonito a gente ver o resultado, né, doutora? O resultado, essa alegria, essa satisfação, que não tem explicação, né? A vida. A vida. É a vida, né? É dom de Deus. A gente vê aí. Gente, eu vou chamar um intervalo na sequência aqui, chegar as perguntas do Ricardo de Oliveira Marques, a Maria Emília, a Selma de Freitas, tudo isso eu vou encaminhar aqui para a doutora Juliana. Então não sai daí, o Vídeo Saúde, ele está assim
com um tema muito bom, então você não pode perder. Aliás, dá tempo de você ligar para alguém para assistir e participar conosco. A gente volta já.